Então vamos lá, o que a gente pode falar sobre insegurança? Eu acho que são tantas coisas, né? A insegurança parece que está permeando a nossa vida cada vez mais, né? Uma coisa impressionante. Primeiro que eu queria falar, da gente entender de onde vem esse sentimento de insegurança, de onde pode vir, quais são os caminhos possíveis. É claro que, gente, algumas doses de insegurança são normais e até necessárias, né? A gente, quando fica mais inseguro, a gente busca se preparar um pouco melhor, né? A gente busca ali melhorar na vida, né? Se a gente está muito segurão, muito se garantindo em tudo, a gente não evolui muito. A insegurança, ela é importante na vida. E principalmente acontece em algumas fases, que são muito típicas, né? Fases de mudança. Principalmente a adolescência é um poço de insegurança, né? Porque na adolescência a gente está nessa fase de construção de identidade, na necessidade de estar pertencendo a algum grupo, na necessidade de aceitação. Então a insegurança ela vai ser muito presente na vida do adolescente. E no mundo adulto, obviamente isso pode permanecer e pode acontecer em diversas áreas da nossa vida. Tem pessoas que têm muita insegurança profissional, por exemplo, né? Que acham que são impostores, né? A síndrome do impostor. Meu Deus, vão descobrir que eu não sou essa pessoa competente. Tem pessoas que têm insegurança nos relacionamentos. Pessoas inseguras, ciumentas, né? Que acham que vão perder a pessoa que amam a qualquer momento. Tem insegurança em relação ao próprio corpo, né? A pessoa que tem uma autoestima baixa, que olha pro corpo e não gosta do que vê, e é insegura, e aí não quer ir na praia, aí tem vergonha, aí não quer ir pra academia porque tem vergonha do próprio corpo. Então a insegurança ela pode estar em diversas áreas e a gente vai depois detalhar um pouco mais dessas coisas. É interessante a gente pensar de onde pode ter surgido esse sentimento na gente de uma maneira tão intensa. É claro, voltando, qual é a diferença das coisas patológicas das normais, né, quando a gente fala em psicologia? Não é aquele traço de comportamento, mas é a intensidade e a frequência. Então, assim, a insegurança. Segurança todo mundo tem. O problema é quando isso é muito intenso ou muito frequente, né? Porque um traço ou outro de insegurança todo mundo vai ter, né? Quem que é seguro 100%? Só os que não têm contato com a realidade. Porque quando a gente entende a realidade, tem os pés no chão, a gente vai perceber em algum campo da vida que a gente não está muito seguro o tempo todo. E tá tudo bem. Isso é normal. Se torna patológico quando você, por conta da tua insegurança, passa a travar algumas coisas na sua vida. Você começa a ter prejuízos na sua vida por conta disso. Desculpa, gente, eu achei que fosse panela de pressão, mas não, é torneira. A insegurança, quando a gente é criança, né, e é criado por pais, são dois extremos que geram muita insegurança. Pais, por exemplo, que são muito exigentes, né, eu tinha um paciente assim, né? O pai muito exigente, muito crítico, muito julgador, né? Muito aquele pai ou aquela mãe que fica ali o tempo todo criticando e a criança se sente sempre insuficiente, incapaz. A autoconfiança dela não existe, porque quando ela está formando a identidade dela, quando ela começa a construir quem ela é, a partir do olhar desses pais, é sempre um olhar muito crítico e muito duro. E aí a criança tende a se tornar uma pessoa adulta insegura na vida, que está sempre precisando da validação de alguém, que está sempre não acreditando nela. Eu acho que uma coisa que é muito associada à insegurança é o sentimento de dúvida. É a pessoa que duvida de que ela vai conseguir, duvida de quem ela é, duvida de que os outros vão gostar dela do jeito que ela é. A dúvida tá sempre ali, né? Isso torna a pessoa indecisa, com dificuldade de escolher, de tomar decisão, de ter postura na vida. E muitas vezes vem dessa família muito julgadora, muito dura, muito crítica, com os pais muito perfeccionistas, que exigem demais daquela criança. E a criança cresce com essa sensação. Do outro extremo, tem os pais super protetores. Pais super protetores geram crianças inseguras. Os pais que tudo tem medo, tudo é perigoso, que não deixa a criança brincar num parquinho porque pode se machucar, que não pode dormir na casa do amigo porque pode acontecer alguma coisa muito grave. É aquele pai e aquela mãe que está sempre ali com muito medo do que vai acontecer com o filho e super protege, impedindo daquela criança desenvolver as ferramentas emocionais que ela precisa para estar na vida, para fazer as coisas
normais da vida do ser humano. Enfrentar desafios, conflitos, frustrações. Então a pessoa fica extremamente insegura porque ela foi privada de desenvolver essas ferramentas pelo excesso de proteção dos pais. Então esses dois extremos no cuidado com a criança acaba gerando essa insegurança excessiva. Né? E lógico, pode acontecer também ao longo da vida, as experiências que a gente vai tendo, vai gerando uma maior ou menor autoconfiança, né? De acordo com as experiências que a gente vai vivendo. E aí, como a gente percebe essa insegurança no nosso dia a dia, na nossa rotina... A perna do óculos está quebradinha. Como que a gente pode perceber essa insegurança na nossa vida? Vamos por área, falando de relacionamento afetivo, amoroso ou até de amizade. Pessoas inseguras vão nessa área da vida, elas vão sofrer muito nas relações. Por quê? Porque ela sempre vai ter a sensação de que ela pode ser trocada a qualquer momento, né? A pessoa, ela tá sempre com uma autoconfiança muito baixa. Então, eu tô num relacionamento, eu acho que aquela pessoa vai encontrar alguém mais interessante do que eu acho que eu não sou suficiente, e aí são pessoas que precisam de provas de amor constante, né? Pessoas que têm uma tendência a estabelecer uma relação de dependência emocional com o outro, que precisa que o outro o tempo todo valide quem ela é. Ai, você me ama, tem certeza que você me ama, mas então por que você é isso? Então por que você é aquilo? A pessoa fica ali precisando o tempo todo ser reforçada naquele sentimento porque ela mesma não se ama. Então ela precisa que aquele sentimento de amor, aquela emoção, venha do outro para ela, porque ela mesma não consegue se amar o suficiente. Né? Fica essa questão da insuficiência. Isso é muito, eu acho que no relacionamento amoroso é cruel. E é claro que pode se tornar também um ciúme patológico. É a pessoa que, se você é a fonte da minha felicidade, se eu preciso de você para eu mesma me amar, imagina se você sai da minha vida. E aí começa a pessoa a ficar extremamente enciumada, controladora, o que é uma loucura, né? Porque a pessoa que tem muito ciúme. Ciúme eu falo que é uma emoção natural, todo mundo sente um pouco, mas é inútil, né? Vamos combinar que é inútil. A pessoa que é ciumenta, gente, é impossível a gente ter certeza de que o outro nunca vai me trair. É impossível. A gente tem que aprender a lidar com este dado de realidade. Né? Se eu tô num relacionamento, eu morro de ciúme, eu boto rastreador no celular do meu marido, da minha esposa, do meu parceiro. Eu tô o tempo todo, onde você tá, não sei o quê. Gente, até com rastreador de celular. Quem garante? Você sabe onde a pessoa tá, mas você não sabe com quem nem fazendo o quê, né? Então, assim, gente, não existe garantia de nada. Então, é um desperdício de energia surreal, é adoecedor para a pessoa que sente o ciúme e é completamente inútil essa tentativa de controle. Ah, então como é que eu faço? O ciúme é um problema seu, não é do outro. Não é o outro que está gerando esse ciúme. Ah, mas tem gente que provoca ciúme. Tem. E aí você fica ou não com essa pessoa. Tem gente que, para se sentir amada, ela tem que gerar insegurança no outro. Né? Ela é tão insegura que ela precisa que o outro também fique inseguro. E aí fica fazendo provocações, né? Fica jogando charme para outras pessoas, para provocar no outro essa insegurança. E aí a gente tem que questionar por que a gente também fica com uma pessoa que age dessa forma, né? Enfim. Isso é um contexto mais da insegurança dentro de relacionamento amoroso. E a insegurança que eu percebo na minha relação, isso com amizade também, né? Aquele amigo cobrador, né? Ai, gente, só um minuto. Aquele amigo cobrador que fica o tempo todo, nossa, você nem me ligou. Ai, eu vi no teu Instagram que você saiu com fulano, você nem me chamou. Ai, tá sumida, hein? Esqueceu dos amigos. Aquela pessoa que está sempre cobrando a presença do outro porque quase que precisa de exclusividade na amizade para se sentir valorizado. Então, a pessoa cansa os amigos. É importante, né? Uma vez a mãe de um paciente meu me falou isso, que o pai dela falava para ela: você não deve cansar os seus amigos. Gente, isso é uma grande realidade. Eu achei maravilhosa essa frase. A gente não deve cansar os nossos amigos. E excesso de cobrança, excesso de nhenhenhenhenhenhen, você vira uma pessoa chata, cobradora e cansa os seus amigos. Então a gente tem que ficar ligado nisso. Com relação à insegurança com o nosso próprio corpo, gente, isso então, eu acho que o advento, eu adoro essa
palavra, né? O advento. Não, mas com a chegada e a intensificação das redes sociais, a gente se aceitar como tá sendo cada vez mais difícil, né? Que pessoa hoje é completamente segura da sua imagem quando você entra na internet e só tem pessoas lindas, maravilhosas, gostosas, saradas, né? Inteligentes, riquíssimas, bem relacionadas. É um mundo de coisa. A comparação também é um agravante para nossa sensação de insegurança. A gente está sempre se comparando de maneira injusta. Normalmente a gente compara aquela característica que tem no outro, que é mais incrível, com aquilo que é mais frágil na gente. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público, eu vou admirar uma pessoa que fala muito bem em público. E aí, além de admirar aquela pessoa, vocês fazem isso comigo. Vocês atribuem àquela pessoa uma série de outras características. Nossa, vocês fazem isso comigo, por exemplo, vocês gostam do que eu falo aqui. E aí vocês atribuem para mim uma série de qualidades que eu nem tenho e que vocês acham que eu tenho. Nossa, deve ser tão bom ser tua amiga. Será? Nossa, você deve ser uma mãe maravilhosa. Eu já escutei isso de vocês, né? Vocês atribuem a partir de uma característica que vocês admiram, que é o fato de eu falar bem, por exemplo, vocês atribuem uma série de outras características, né? E aí a gente começa a fazer comparações com pessoas idealizadas. A gente idealiza aquela pessoa e começa a atribuir a ela valores que ela não tem, né? E aí a gente começa a comparar com quem a gente é na realidade. Aí você fica, nossa, fulano é tão incrível. E o jardim do outro é sempre mais florido do que o nosso, até a gente descobrir que as flores são de plástico. Então a gente está o tempo todo ali se comparando e essa comparação é sempre muito injusta. É o que eu falo, né? Comparar o palco dos outros com os seus bastidores, né? Não é justo. Não é justo. A gente não pode... E uma maneira da gente ir manejando isso é entender que, ok, tem pessoas que a gente admira, que realmente tem qualidades muito bacanas que a gente não tem, mas certamente você também tem qualidades que outras pessoas não têm. E assim é a dinâmica da vida, né? E essa é a riqueza da vida. Algumas pessoas têm talentos que a gente não tem, outras pessoas têm habilidades e coisas que a gente não tem. E a gente, da mesma forma, também tem outros que outras pessoas não têm. Então, essa comparação ela é muito injusta, porque a gente compara coisas muito diferentes, né? A gente pega o ponto forte de um com o nosso ponto fraco, aí é injusto, né? Eu vou estar sempre em desvantagem. As inseguranças profissionais também é outro aspecto muito presente, né? A pessoa que ela sente que... E, gente, olha, eu tô trazendo assim exemplos, não quer dizer que a gente é compartimentado. Muitas vezes a insegurança que a gente tem é tão profunda que ela tá presente em tudo. Eu fico insegura nas minhas relações, eu fico insegura na minha atuação profissional, achando que alguém, como se eu fosse uma fraude, é a síndrome do impostor. Alguém vai vir aqui, vai descobrir que na verdade eu nem sei o que eu estou fazendo. Quando na verdade você sabe, você está agindo ali. Mas a sua percepção é de que você nunca é bom o suficiente, né? A insegurança, ela é muito presente em pessoas perfeccionistas, né? A pessoa perfeccionista... não é aquela pessoa que quer tudo perfeito, não. É aquela pessoa que não sabe lidar com erro, é aquela pessoa que nunca acha que o que ela faz é bom o suficiente. Então ela vai estar sempre exigindo dela mesma uma performance, um desempenho absurdo, né? A pessoa que é muito insegura, ela tem muita dificuldade em lidar com o erro. Né? Ela percebe o erro, meu Deus, eu não posso errar, que se eu errar eu vou parecer ridícula. É um medo do julgamento do outro, é um medo de ser um erro, que meu Deus, o que vão pensar sobre mim? Vão achar que eu sou burra, ou incapaz, ou incompetente, ou o que seja. Então, a insegurança, ela vem com esse monte de coisas juntos. E aí é interessante também, aproveitando esse gancho, porque a insegurança, ela está permeando um monte de comportamento nosso e até... A insegurança tem muita relação com a ansiedade. As duas coisas se alimentam muito. Quanto mais ansiosa eu sou, mais insegura eu fico. E quanto mais insegura eu sou, mais ansiosa eu fico. É uma coisa que se retroalimenta o tempo todo. Por quê? A pessoa ansiosa ela é muito invadida de pensamentos negativos, né? De, ai, será que vai dar? Eu não vou ser capaz? Será que não sei o que? É sempre um medo, né? Um medo do que tá por vir. E aí eu vou ficando insegura, porque se eu tô pintando sempre cenários muito catastróficos, eu vou estar insegura de não conseguir lidar com o que vai acontecer.
E aí, quanto mais ansiosa eu fico, mais insegura eu fico. Porque se eu tô pintando cada vez cenários piores, eu nunca vou dar conta. E aí vai me dando uma insegurança profunda. Então a gente tem que estar atento também se a nossa insegurança está associada a um quadro de ansiedade que a gente tem, né? E quanto mais... as duas coisas se alimentam, né? Se eu sou muito ansiosa, eu vou ficar muito insegura. Se eu tô muito insegura, eu vou acabar ficando ansiosa. Se eu tô muito insegura para fazer uma prova e eu vou fazer a prova, aquilo vai me dar um... Ai, gente, eu vou fazer a prova, eu não tô preparada, né? Então, quando a gente fala da insegurança profissional, por exemplo, uma coisa é um profissional recém-formado, que é natural, né? Se ele tiver um senso de realidade, ele vai ficar inseguro, né? É um contexto novo que ele está entrando, seja ou recém-formado, ou no emprego novo, ou numa situação, numa promoção, você foi promovido. Aí por mais que você fique feliz, nossa, que maravilha, né? Sinal de que eu estou evoluindo e me desenvolvendo. Mas vai ter momentos de insegurança por ser um cenário desconhecido, um cenário novo. E aí o que eu faço? Quando é uma insegurança profissional, eu tenho que me preparar. Como é que eu me preparo? Eu estudo, eu busco cursos, eu troco com colegas mais experientes, eu vou sozinho ali dar uma estudada no que eu vou viver. A gente vai estar sempre se preparando, né? Mesmo, por exemplo, eu psicóloga formada há mais de 20 anos, eu tô sempre me deparando com situações novas, sempre. E o que eu faço? Eu tenho total segurança diante delas? Não. Quando eu vejo uma situação que eu ainda não vivi, ou que é uma situação nova, eu vou me articular, dependendo do cenário, com quem eu vou falar, ou com onde eu vou buscar, onde eu vou me qualificar, né? Na própria polícia, eu estou sempre sendo desafiada a viver situações novas, a dar instrução numa matéria que eu ainda não estou muito familiarizada, eu vou me dedicar a estudar, né? Então a gente se prepara para minimizar esse sentimento de insegurança, né? Então, eu já falei, então, acho que de 3 campos principais onde essa insegurança é muito evidente, que é no campo profissional, no campo afetivo-amoroso e na relação da gente com o nosso próprio corpo, né? Eu acho que são os 3 campos mais evidentes, né? E que traz muito sofrimento. É claro que vocês podem trazer outras situações para a gente contribuir aqui. Agora, como me fortalecer? Esse é o ponto. Ah, entendi. Olha, isso aí que você falou, desse jeitinho, sou eu todinha. O que eu faço? Gente, eu queria muito poder trazer para vocês uma fórmula perfeita. Vou trazer aqui para vocês, olha, anota aí, 3 passos para o paraíso. Isso não existe. O que acontece? É óbvio que a gente pode e deve se fortalecer ao longo da vida, mas isso não é feito de uma maneira mágica. É um processo, e esse processo, ele passa pelo autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou efetivamente, quais são as minhas qualidades, o que eu tenho de bom. Vira e mexe eu falo isso com vocês, né? Eu posto coisas, eu já até postei sobre isso, né? O que você... Vamos tentar inverter, né? A pessoa insegura, ela sempre fica dando muito foco para tudo que ela fez de errado, para as coisas que não deram certo, para onde ela falhou, e aquilo toma uma dimensão enorme. Vamos tentar inverter. O que deu certo em você para você estar do jeito que você está hoje? Né? Se eu cheguei até aqui, eu vim dando mais certo do que errado na minha vida, né? Eu cheguei onde eu tô, né? O que há de certo em mim? O que há de melhor em mim? Quais são as minhas qualidades? Todo mundo tem qualidade, gente. Não me venha com essa. Nem que seja a qualidade de conseguir sobreviver a uma vida ferrada. Tipo, caraca, você não conhece minha vida para achar que eu tenho. Minha vida é uma derrota. Então você tem a qualidade de ter uma resiliência muito grande de sobreviver a uma vida derrotada. Então a gente sempre vai ter uma qualidade. Quais são as minhas qualidades? O que tem em mim que é a minha força? Qual é a força que eu tenho em mim? Isso é muito importante. Eu preciso investir naquilo que eu já tenho de potencial, né? Não dá, por exemplo, sei lá, eu quero... A gente tem que ter muito senso de realidade também, pra gente também não ficar sonhando. Eu quero ser uma grande jogadora de vôlei, eu tenho pouca habilidade. Gente, vamos pensar numa outra coisa pra você? Vamos pensar, né? Eu quero ser modelo, mas eu não sou bonita. Ou eu quero jogar igual o Neymar, mas eu não jogo muito bem. Vamos ter senso de realidade, né? A gente olhar, temos limites, nós não podemos tudo.
Fato. Sinto muito para quem acha que a gente pode tudo. Não podemos. Ah, com esforço eu chego lá. Nem sempre, gente. Tem coisa que não é pra gente. Né? E não é por N motivos. Não é porque você é pior do que o outro. Não, é porque falta algumas coisas, tipo talento. Eu amaria ser cantora. Falta o quê? Talento, música. Falta o quê? Uma voz de Marisa Monte. Né? A gente tem que ir adequando a nossa expectativa à nossa realidade. Eu tenho que sair desse ideal de eu, né? A gente idealiza sobre a gente mesmo, onde eu gostaria de estar, e a gente tem que cair no real. O que eu sou e até onde eu posso ir efetivamente. Né? Sair dessa idealização, eu queria ter um corpo maravilhoso, mas eu não quero abrir mão de comer. Então, gente, vamos tentar achar um equilíbrio entre qual é o meu ideal de mim, né? O que eu idealizo sobre mim mesma e o que é possível ser. Né? Nem a gente consegue ser quem a gente gostaria. Essa é uma grande realidade. Então eu tenho que me aproximar ao máximo disso, entendendo que talvez eu tenha que ajustar essa métrica de até onde eu vou chegar. Ah, mas eu posso ir mais longe. Gente, aí cada um vai saber o quanto que eu vou chegar vai depender do quanto eu estou disposta a investir em tudo na minha vida. Né? Ah, eu quero ficar rico. Tá, mas aí eu não posso ver uma promoção da Shein que eu compro. Gente, né? Então, assim, vamos adequar a expectativa com a realidade, parar de idealizações muito grandes, até porque quando a gente idealiza, tanto sobre a gente quanto sobre o outro, a gente não realiza, a gente deixa de ver aquilo que a gente já tem. Né? Quando eu fico idealizando uma pessoa maravilhosa, perfeita, inteligente, genial, seja o que for, eu não entendo quem eu sou, eu não valorizo quem eu sou já. Eu já tenho uma trajetória, eu já alcancei algumas coisas, eu tenho que começar a olhar para aquilo que eu já alcancei, né? Ao invés de olhar só para aquilo que deu errado. Esse é um ponto. Né? Um outro ponto é, eu preciso aprender a lidar com situações de frustração e erro. Gente, o erro, ele é parte do aprendizado. Não tem aprendizado sem erro. Então, a gente ter medo de errar, né, é muita insegurança, né? Porque quando a gente entende que o erro faz parte do processo, a gente não se assusta tanto, né? Porque o erro é processo. Imagina se você está aprendendo alguma coisa nova e você não quer errar. Você nunca vai aprender, né? Se você está se alfabetizando... Quem já conviveu com criança sabe o quanto que o processo de alfabetização é doloroso. Depois que alfabetiza, é maravilhoso. É um mundo que se abre para a criança e ela começa a ler tudo que ela vê pela frente. Mas até conseguir B mais A da Bá, é um processo que a criança sofre, porque é sofrido a gente ter que ir avançando e buscando na gente coisas ali que são difíceis, são desafiadoras. Então a gente acha que não é capaz, a gente quer desistir. Se a gente desiste, você nunca vai alfabetizar. Então a criança, olha, é muito difícil, não é pra mim, larga pra lá. Vai passar a vida analfabeta? Então a gente precisa pensar com isso em relação a muitas coisas na nossa vida, né? A gente vai deixando os desafios pra lá, achando que a gente não é capaz. Aí daqui a pouco eu tô numa relação, por exemplo, amorosa ruim, porque eu tenho medo de achar, assim, é o que eu mereço quase, né? Eu começo a deixar o meu senso de merecimento pequenininho, porque, se não, eu não achar ninguém, né? É o medo, né? Eu fico aqui nessa relação que não me traz felicidade, porque eu não confio em mim o suficiente para iniciar novas relações mais saudáveis para mim. E aí eu fico aceitando essas migalhinhas que estão me oferecendo. Então a gente precisa, e aí... De novo, né? Esses são os fatos, e o fortalecimento se dá pelo autoconhecimento, por aceitar o erro, por entender que as pessoas que gostam da gente têm que gostar da gente por quem a gente é, e não porque a gente é boazinha, e não porque a gente faz vontade, e não porque a gente não se impõe, né? O outro a gente normalmente podem perceber quem são as pessoas que mais fazem sucesso, ou que mais se dão bem e tudo, são pessoas autênticas. Não é aquela pessoa boazinha que não consegue dizer não com medo de deixar de ser amada. Normalmente essas são as que mais se ferram, porque elas não conseguem dar limite no outro, não conseguem se fazer respeitar, e aí vão aceitando, e o bonzinho só, ó. Eu falo, gente, a pessoa doida é a que mais se dá bem da vida. Ih, não mexe com fulano não, que fulano é doido, deixa doido lá pra... Né? Ou a pessoa que é difícil. Você tem 2 filhos, um que tem um temperamento super difícil e outro que é bonzinho. Você vai pedir tudo pro bonzinho, porque o outro que é difícil, não, você vai comprar uma briga pra pedir um negócio? Não, pede pro outro que não compra briga nenhuma. Né? Então, gente, que coisa.
Então a gente acaba favorecendo aquele que é mais difícil, porque aí ele finca o pé ali, não abre mão, e o outro que é bonzinho acaba só cedendo a vida inteira, né? E eu sempre falo isso, quando a gente não diz não pro outro, a gente diz não pra gente. Não é que eu não tô dizendo, eu não sei dizer não, você não sabe dizer não pro outro, porque pra você diz o tempo todo, né? Quando a gente aceita tudo que vem do outro, até que isso esteja me prejudicando. Então, aprender a dizer não, aprender a se respeitar, isso vai fortalecendo a gente. Ah, mas e se o fulano não gostar? Sinto muito, nem Jesus agradou todo mundo. Ninguém, não é todo mundo que gosta de você. Acredite, você também não gosta de todo mundo. E tá tudo bem, eu não preciso ser gostada por todo mundo, não existe isso, né? Mas as pessoas que gostam de mim é por quem eu sou, e não porque eu sou boazinha e cedo e faço a vontade do outro o tempo todo. Então isso é muito importante. E aí então é o autoconhecimento, né? De perceber quais são os meus valores, quem eu sou, quais são até os meus defeitos, até para eu poder melhorar, né? Ou não me ofender, ou identificar quando isso aparece na vida. Isso pode se dar, né? O autoconhecimento pode vir de que forma? Terapia, né? Que eu acho que é o movimento, que é o lugar de privilégio para isso, porque é muito bom. Se não for possível, a gente tem como fazer um processo de autoconhecimento. Você pode anotar. Eu já fiz isso, né? Tem até um exercício que você pode fazer. Pode, por exemplo, pedir para 3 pessoas, 5 pessoas, elencarem as suas principais qualidades e os seus principais defeitos que essas pessoas percebem. Pessoas íntimas, né? Você não vai perguntar para alguém que não tenha intimidade. Pessoas muito íntimas, que te conhecem. Pega isso que elas escrevem sobre você e depois reflete, né? O quanto daquilo é seu, o quanto que você percebe de você ali. Muitas vezes você pode se surpreender com qualidades que você... Nossa, jura que você pensa isso? Que legal! Ou até se surpreender com alguma característica sua que é um defeito e que você nem percebia. Você, nossa, que estranho, jura? E aí, quando você passa uma imagem que não é exatamente aquela que você gostaria, a gente tem que alinhar. Não, então eu tô passando uma imagem que não é o que eu gostaria. Deixa eu realinhar aqui. Então, é um processo de autoconhecimento interessante, quando você junta isso com quem você também se avalia. E aí você pode se olhar, tenta anotar no seu dia a dia as emoções que você sente, os sentimentos, os comportamentos, diante de alguma situação que aconteceu, anota. Começa a tentar se entender minimamente ali. É muito importante. A gente vive olhando para fora, para a vida do outro, julgando o outro. E eu, né? O que eu tenho? O que eu sinto? O que tem de mim nisso tudo? Né? Eu acho que uma forma que também eu sempre falo é interessante, quando alguém faz alguma coisa com a gente que mexe muito com a gente. É um momento de pensar, por que isso pegou? Né? O que tem de mim aí? Né? O que isso fala sobre mim? Né? Porque quando aquilo me toca de um jeito diferente, é um sinal aí que tem alguma questão minha envolvida. Então também é um sinal da gente olhar para dentro, né? Com mais critério, com mais cuidado. Um outro ponto bastante importante é a questão da dúvida, da indecisão, né? A pessoa insegura, ela tem muita dificuldade de decidir, porque ela tem medo de errar, porque ela quer ter a melhor escolha, porque ela, enfim, tem muita dificuldade de passar por frustração, né? E aí ela não consegue decidir. E aí quando ela não consegue decidir, não escolher já é uma escolha. Se você não escolhe, alguém estará fazendo a escolha por você. Se você não toma as decisões da tua vida, provavelmente alguém está tomando, né? Porque a tua vida está acontecendo. Se não está na tua mão, se você é daquela que a pessoa fala, vamos jantar, aí você, vamos, para onde? Não sei. Você vai comer o que o outro quer, fato, né? Ou então, não sei, tipo, você cresce numa família onde você é muito indecisa, muito insegura, os pais ali intervêm muito na tua vida, daqui a pouco eles decidem a tua faculdade. Você não... Né? Nossa, gente, olha, isso parece uma coisa banal. Eu tenho muitos pacientes adolescentes e eu já recebi muito paciente nessa época de escolha profissional, numa crise, num conflito interno imenso, porque a família quer que a pessoa vá por um lado e ela não quer ir. Só que ela... mas eu não sei como falar, a pessoa não consegue. Bate uma insegurança, é muito difícil você ir contra o que a tua família espera de você.
né? Muitas vezes as famílias, e não é por mal, né? A gente projeta coisas, né? Principalmente quando é uma família que não se conhece muito bem, né? Assim, que os próprios pais não têm muita ideia, né? De saúde mental e tudo. E aí, muitas vezes, a gente projeta sonhos, expectativas, a gente quer realizar no filho, às vezes, coisas que a gente deixou de fazer, né, e que a gente considera que faz falta na vida, ou, né, enfim, tem um monte de coisa aí que está em jogo e que pode acabar projetando tanto nesse filho que ele não consegue se descolar daquilo, né, ele talvez não queira aquilo, mas nem sabe o que quer, fica perdido, né, fica com medo de sair daquela expectativa, né, daquela projeção que é feita em cima deles, e é difícil, gente. Se tem uma coisa que é difícil é a gente conseguir desgarrar desse padrão familiar, né, do que é esperado da gente. É como se já tivesse um roteiro e que eu só tivesse que seguir. Tem um roteiro que foi feito para mim e eu tô aqui cumprindo o meu papel, né? Então, a gente tem que ter muita autoconfiança, tem que trabalhar a nossa segurança de quem a gente é pra gente poder sair disso, né? Porque não tem script pronto, não. Por mais que a família goste, né, de projetar coisas, o caminho só se faz caminhando. E ele é único e é subjetivo e é de cada pessoa. Cada pessoa escolhe seu próprio caminho. E às vezes são expectativas até da vida pessoal, né? Ou uma mulher que hoje fala, eu não quero ter filho. E aí frustra os pais, né? Porque o sonho era ser avô, avó. E a mulher não quer, ou o filho não quer, enfim. São muitas coisas, são muitas coisas. Então a gente tem que estar preparado emocionalmente para esses conflitos. Sempre vai ter conflito. Sempre. Onde tem gente, tem conflito. Conflito não é a mesma coisa de briga ou de coisas assim horríveis. Conflito é um conflito de pensamentos. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e a gente vai conflitar por isso. Isso faz parte da vida de todos nós, seja no ambiente de trabalho, com amigo, com namorado, com pai, com mãe, com família. E a gente não pode fugir disso, né? Porque a pessoa insegura, muitas vezes, ela desiste. Ai, não, deixa, eu vou fazer isso que é melhor, né? Meus pais acham melhor, então vou fazer. Né? Ou então até num relacionamento amoroso a pessoa acaba se permitindo dominar na relação porque, enfim, é insegura, não quer entrar em conflito, não quer ter que se desgastar como se pudesse, né? É claro que tem pessoas mais tolerantes do que outras, é claro que a gente pode ter um pouco mais de, não, eu sou uma, gente, não, eu sou uma pessoa de muito baixo conflito na vida, porque eu não quero me desgastar, então eu tenho uma tendência, eu tenho uma tolerância maior para muita coisa. Mas você ter uma tolerância maior não quer dizer que você seja tola, né? Ou que você vá aceitar toda e qualquer coisa. Você pode ser tolerante, mas você cuidado para não confundir isso, né? De ser uma pessoa tolerante, uma pessoa que tem, né, tem mais flexibilidade, tem pessoas que têm mais até habilidades emocionais, né, para lidar com pessoas diferentes. Tem a pessoa que é o outro extremo, que é muito dura, que é muito rígida de pensamento, que não abre mão, que fica ali. E tem a pessoa que só vai cedendo o tempo todo, né? Que também não existe, né? Eu já falei isso, eu já escrevi, já falei isso várias vezes. Bondade é igual blush. Em excesso faz a gente ficar com cara de palhaço. Então, cuidado com isso também, né? Que eu acho que é muito típico de pessoas inseguras. Deixa eu ver o horário, gente. Eu vou soltar vocês pra gente conversar mais. Eu acho que eu trouxe os principais... as principais características, né, da insegurança, de como ela aparece na nossa vida, de que forma que a gente pode lidar com ela, entendendo que esse fortalecimento ele vai se dando ao longo da vida, né, a partir das nossas experiências. A única maneira da gente se fortalecer na vida é enfrentando os desafios que chegam, né? A gente tem que parar de ter medo dos sentimentos negativos. Eu acho que a gente às vezes tem tanto medo, é como se fosse morrer. Não, gente, não vai morrer, deixa doer. Né? Não precisa tentar sanar qualquer dor que a gente tenha, né? A gente hoje tem muito essa necessidade de estar feliz e alegre o tempo todo. As emoções negativas a gente enxerga sempre como, ai, e se der errado? Deu. Ai, e se a relação terminar? Você senta e chora. Chora aquela dor. Mas você não vai morrer por isso.
né? A gente sentir essas emoções negativas, a tristeza, a raiva, a frustração, essas emoções que geram na gente um mal-estar, não é gostoso, mas é necessário. Faz parte da nossa vida, do processo, né? Então, faz parte da dinâmica da vida, né? Até pra gente reconhecer as emoções positivas, a gente tem que ter passado também pelas negativas, né? Isso faz parte. E a gente não pode ficar o tempo todo querendo se livrar disso, né? Que isso é uma coisa que todo mundo fala, ai, como é que eu faço, né, para me livrar desse sentimento ruim? Ah, eu tô vivendo uma relação ruim, eu vou terminar, como é que eu faço para me livrar? Gente, experimenta um pouco daquela dor, se fortalece, né? A dor, ela faz a gente ficar mais introspectivo, olhar mais para dentro, tirar um aprendizado daquilo que a gente viveu e seguir adiante. Esse é um movimento natural do amadurecimento emocional. Vou liberar vocês aqui nos comentários. Vamos lá, começar a nossa conversa. Tragam perguntas, dúvidas. É um assunto que permeia muito a vida de todos nós, né? A insegurança, como se sentir mais seguro, autoconfiança, né? Como desenvolver a autoconfiança. E isso é muito importante, né? Poder olhar pra gente, pra nossa história, valorizar o que a gente veio enfrentando ao longo da vida. A gente às vezes nem percebe, né, as nossas vitórias. Quando a autoconfiança é muito baixa, né, quando o sentimento de insegurança é muito alto, a gente costuma não contabilizar as nossas vitórias, né? A gente sempre subestima. Ah, mas isso deu certo porque estava fácil, né? A gente não dá o crédito devido para aquela situação. Perguntem o que vocês querem. Márcia, a pessoa perfeccionista tende a ser uma pessoa insegura? Com certeza, Márcia. Com certeza absoluta. A pessoa perfeccionista, ela tem medo de errar, né? Ela tem medo de ser mal avaliada, ela tem medo de que... E aí ela tá sempre achando que ela só vai ser bem avaliada se ela for perfeita. E isso tem a ver com insegurança, né? Essa validação, né? Que a gente precisa do outro. Aparecido Júnior, eu gosto de ser tolerante, mas percebo que às vezes me cedo para não conflitar. Como equilibrar isso? Sim, isso é interessante. A medida quem tem que ter é você. A tua medida é sempre de como você se sente, né? Às vezes a gente é tolerante e tá tudo bem. A gente releva, deixa isso pra lá, fulano não tá bem hoje. Outra coisa é quando a gente é tolerante, mas fica com aquele gosto amargo. Sabe, quando você fica ali se sentindo tipo, eu sou um idiota, por que mais uma vez eu tô lá fazendo aquilo pra fulano que não merece? Então, se você tem esse sentimento ruim, é você perceber. E aí, não faça mais, né? Não faça, só faça aquilo que não te agride. Se te agrediu, esse tem que ser o limite, né? Se eu tô ajudando alguém, que não seja pagando o preço com a minha saúde emocional. Eu posso ser uma pessoa que ajudo, que sou solícita, que tô ali, que não me custa nada. Agora, quando me custa, aí eu não tenho o que fazer. E aí a gente começar a perceber isso. Se olha, percebe o teu sentimento ali. Não, tá de boa. Não, tá bom, tá tudo certo. Outra coisa é quando você, não, tá de boa. E aí por dentro tá, putz, eu fui uma idiota, por que eu não falei? Aí esse é o limite. Você vai achando esse equilíbrio a partir de como você se sente. Juliana, a falta de confiança é igual a insegurança? Confiança no outro ou confiança em si mesmo? Falta de confiança na relação com o outro, tipo a pessoa que é ciumenta? A falta de confiança ela pode ser por diversos motivos. Eu acho que toda pessoa insegura não confia nem nela nem no outro, né? Assim, acaba não confiando muito. Agora pode ser que a falta de confiança... Peraí, deixa eu voltar aqui. Falta de confiança é igual a insegurança. Não é igual, mas a falta de confiança ela pode gerar insegurança. Eu não sei se você está dizendo no caso dos relacionamentos amorosos, né? Da pessoa... Gente, quebrou esse óculos. Peraí, só um minuto. Senão não enxergo vocês, então não tem jeito. A pessoa que não confia... Normalmente é insegura, né? Num relacionamento. A pessoa que é ciumenta, que não confia, que acha que a qualquer momento... A menos que a pessoa... Não.
Sempre vai ter insegurança, não tem a menos. Eu ia falar, menos que a pessoa deu motivo. Tá, mas a pessoa deu motivo e você ficou insegura, né? Sei lá, eu fui traída na minha relação, aí eu não confio mais, lógico, porque eu fiquei insegura, né? Então, sim, não é que seja igual, mas ela tá... Toda pessoa que falta confiança, normalmente tem uma insegurança acompanhada. O medo vem da insegurança, Fernanda? Não sei se o medo caminha junto, né? Toda vez que a gente tem medo é porque a gente tá inseguro, né? A gente tá com algum risco, né? Sei lá, medo de qualquer coisa, né? Insegurança, ela tá presente no medo. Eu não sei se o medo vem da insegurança ou se as duas coisas são juntas, né? Na verdade, né? O medo e a insegurança estão de mãos dadas aí o tempo todo, né? A gente tem medo quando a gente não se sente seguro, seja no relacionamento, no trabalho, em quem eu sou, dentro de um carro, sei lá, né? Tá junto, com certeza. Juliana, as duas, confiar no outro e em si mesmo. Sim, eu acho que eu já respondi, né? Canflap. O inseguro pode ser tímido que pensa ser inseguro? A timidez sempre traz uma insegurança. A pessoa que é tímida, ela tem uma insegurança social, por exemplo. Tem receio de parecer ridícula, tem receio de ser mal vista, né? O inseguro pode ser tímido que pensam ser inseguro. Mas o tímido é inseguro. O tímido é inseguro. Não, nem que seja nessa insegurança social, né? De parecer ridículo. Normalmente a pessoa que é tímida, ela tem medo, né? Assim, fica insegura, com medo de parecer ridícula, de ser mal avaliada, de ser julgada. Então a insegurança, ela tá sempre presente. É interessante isso, a timidez, ela caminha. O que é diferente, tímido, é diferente da pessoa introvertida. Isso é muito importante, eu adoro fazer essa distinção. O tímido é aquela pessoa que pensa, eu queria tanto ir lá falar, mas estou com vergonha. Eu queria tanto estar naquele grupo, mas eu não tenho coragem. A pessoa introvertida eu não quero estar naquele grupo, eu prefiro ficar sozinha. A pessoa introvertida, ela não necessariamente é tímida. A pessoa introvertida, ela é mais reservada, ela prefere ficar na dela, é uma pessoa que não é extrovertida, que gosta de estar num monte de gente. A pessoa introvertida é mais na dela, gosta de uma relação mais calma, não gosta de estar se expondo o tempo todo. Mas aí a diferença é que o tímido queria estar lá e não consegue. O introvertido não queria estar. É outra coisa. E aí, no caso, o introvertido não é inseguro. Pode ser ou pode não ser. Agora, o tímido é inseguro normalmente. Márcia, acho que realmente tem muito a ver com a criação, com a forma que foi tratada pelos pais. Pais exigentes, é verdade, Márcia. E que cobram muito dos filhos, acaba gerando um sentimento de insegurança nos filhos. Com certeza, Márcia. Porque se você cresce num ambiente onde você sente que nada do que você faça é suficiente, né, que você tem um excesso de cobrança sobre si, é aquela criança que, sei lá, vai fazer um negócio e não faz bem feito, faz uma besteira, quebra sei lá, tá lavando uma louça, quebra um prato, aí o pai, você não faz nada direito, né? A mãe, presta atenção, não só, menino, o que você tem na cabeça, né? Você cresce com esse sentimento de muita crítica e de muita cobrança, e você começa a achar que você não é capaz de fazer nada, não consegue nem lavar uma louça direito, né? Enfim. Canflap, mães muito extrovertidas podem tornar filhos inseguros? Podem. Né? A mãe que é muito extrovertida, e aí depende de uma série de coisas, tá, gente? A timidez, por exemplo, né? Essa coisa mais insegura, ou a introversão, é um traço de personalidade, né? Muitas vezes a pessoa tem um temperamento, né? Ela nasce daquele jeito. Então, por exemplo, a mãe que é muito extrovertida, é muito falante, fala com todo mundo. Aí tem um filho que é mais introvertido, tem um traço de introversão. É aquela pessoa, aquela criança mais quieta, que se basta com pouca gente, que prefere ficar ali na dela. E a mãe é muito, que é isso, menino? Fala com fulano. Olha fulano, dá tchau pra ciclano. Aqui, nossa, tira 10, conta pra ele, filho. E te expõe muito. E aí pode fazer com aquela criança que é introvertida vá ficando tímida, insegura, porque ela não gosta daquele contato social excessivo. E aí aquilo pode gerar realmente nela uma insegurança, porque ela está muito exposta e ela não quer. Né? Isso aí pode acontecer, com certeza. Não é que seja uma regra, tá, gente? A gente, quando fala em psicologia, não é uma matemática. Toda mãe extrovertida vai ter filho inseguro? Não.
Tem mãe extrovertida que tem filhos extrovertidos e todo mundo sai extrovertido na vida e tá tudo certo. O chato é quando a mãe é extrovertida e o filho é introvertido. E até o contrário, tá? De mães introvertidas e filhos extrovertidos. É aquela mãe que é mais na dela, que não é muito de chegando, gosta de ficar mais quietinha. Aí tem um filho palhaço que chama a atenção de todo mundo. E aí a mãe fica tímida, né? Pode acontecer também, né? Porque isso é um traço de personalidade mesmo. É uma característica, não é um defeito, né? Boa explicação. Ai, que bom que ficou claro. Mais alguma pergunta? Gostei das perguntas de vocês, viu? Perguntas muito boas, muito interessantes, né? Quando a gente fala em traços, né? Traços de personalidade, temperamento, tem uma coisa que não é só da criação, que nasce com a gente, né? Nós somos complexos, né? Tem características da nossa personalidade que elas são aprendidas, né? Que são muito formadas pelo meio, e tem características que elas são biológicas, elas nascem com a gente. Que é o temperamento, né? E você vê isso até em bebê, né? Tem bebê que é calmo, tem bebê que é mais agitado. E é importante que a gente conheça, né? Como que a gente é na vida, né? Eu, por exemplo, tenho uma tendência a ser um pouco mais introvertida, eu acho, né? Às vezes eu falo, eu acho, porque tem ambientes que eu fico mais à vontade, mas eu sou tímida. Hoje não tímida, mas eu sou mais reservada. E aí é engraçado, porque quando eu era criança, eu sofria com isso, né? Porque eu era uma criança muito tímida, muito. E aí essa coisa de ficar, né, forçando a tua natureza, né? Você ter que fazer uma coisa que não é da tua natureza é muito ruim, né? Na tua adolescência, eu lembro da minha adolescência, eu sempre fui de poucos e bons amigos, eu nunca fui de galera, né? Eu nunca fui, não é meu ser assim. E na adolescência eu tinha essa necessidade de me sentir pertencendo mais. E aí a gente acaba violentando quem a gente é, né? Porque a gente acha que tem que ser de outra forma. Por isso que é tão importante a gente se conhecer e se respeitar, né? Tipo, eu sou mais introvertida, me deixa quieta, me deixa na minha. Por que eu tenho que me forçar a ser outra coisa, né? Isso é interessante também da gente pensar. Márcia, é verdade, os traços de personalidade são muito individuais, nem sempre iguais dos pais, sim. Traço de temperamento é o mesmo que personalidade? Não, o temperamento ele é uma parte da personalidade. O temperamento é o humor, né? Um pouco do humor, uma tendência a gente ser mais bem-humorado, mais otimista. Isso é um traço da personalidade, mas a personalidade envolve mais coisas além disso. Então, introvertido não é necessariamente insegura? Não, não. A minha filha, por exemplo, mais velha, ela é um pouco mais introvertida. Ela não tem muita necessidade social, de estar na galera. Ela tem lá, e ela é zero insegura, zero insegura. Ela é super segura, inclusive. Ela tem uma autoestima ótima, uma pessoa assim, bem segura. Ela não tem tanta necessidade de aceitação, né? A pessoa introvertida não tem essa necessidade. Eu tenho uma paciente ótima também, super introvertida, super inteligente. Ela se dá, assim, profissionalmente ela brilha, muito boa, mas é uma pessoa com baixa necessidade social. Ela prefere ficar sozinha, ela gosta, né? Não é ai, coitadinha de mim, não. Ela é o contrário. A pessoa introvertida, por exemplo, quando fica muito exposta a uma socialização intensa, depois ela tem que ir para casa recarregar a bateria. Deixa eu ficar aqui quietinha que eu preciso me recarregar. Aquele excesso de convívio social acaba desenergizando a pessoa. A diferença entre introvertido e extrovertido. A pessoa extrovertida é aquela que fica, ai gente, eu preciso ver gente, socorro, eu preciso ver gente, eu tenho que falar com alguém, eu tô ficando doido já. A pessoa introvertida é o oposto, é do tipo, meu Deus, eu preciso ficar quieta um pouco, pelo amor de Deus, eu preciso me reequilibrar, eu preciso ficar quieta, né? Então é um pouco isso, né? A pessoa extrovertida, ela se reenergiza nas relações, e a pessoa introvertida recarrega a bateria sozinha. Eu acho que essa é a melhor definição. Ó, Edna, ótima live, sempre terapêutica. Que bom, querida. Márcia, a live foi maravilhosa, muito esclarecedora, adorei, muito obrigada, que bom. Fernanda, boa noite, Dri, saudade, cheguei atrasada hoje. Ah, que pena. Depois você assiste, eu vou depois salvar, vou deixar lá no YouTube, no canal, e aí ficam lá as lives, tá, gente? É só depois ir lá assistir, para quem perdeu. E às vezes até para quem viu, às vezes a gente vai e quer rever, né? Tentar lembrar, porque a gente às vezes tem que ver e rever para ir processando aos poucos aquele tanto de informação, que acaba sendo bastante informação. Então tá, gente, mais alguma dúvida? Eu acho que a gente pode finalizar, né? Gostei bastante, obrigada. Que bom, espero que tenha ajudado.
A ideia é essa, né? Que aqui seja um espaço para vocês iniciarem, né? Aquelas reflexões que podem levar vocês depois para reflexões mais profundas. Live que vale a pena ser revista sempre. Ah, que bom, Márcia. Juliana, verdade. Live terapêutica, boa para rever e mandar para outros verem também. Ótima, Juliana. Isso é bom também, né? Quando a gente fala, olha, o que você acha de assistir, né? Esse videozinho aqui. Isso é interessante também, né? Gente, então é isso. Foi ótimo. Obrigada. É sempre bom a gente estar junto aqui, tirando as dúvidas. Semana que vem não vamos ter live, tá? As nossas lives são quinzenais. E semana que vem eu vou tirar uns diazinhos aí de quinta a domingo de férias, então, férias, não vai ser férias, né? Mas eu vou enfim, tirar para fazer alguma coisa, para descansar. Então a gente vai se ver daqui 15 dias, tá bom? É isso, fiquem bem. Bom, beijo para vocês e até daqui 15 dias. Boa noite.